Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Azevedo Capacita. Para quem não me conhece, sou a Anne, faço parte aqui do time e hoje a gente está presente todas as quartas-feiras, às 10 horas, sempre trazendo um tema pertinente, um tema relevante, voltado para a área da saúde. Em nome da Azevedo Capacita, eu agradeço a participação de todos vocês, está sempre presente aqui conosco, e eu vou falar um pouquinho da palestrante de hoje. O tema é ESG, o papel crucial do terceiro setor, implementação do eixo de responsabilidade social ESG. E a convidada de hoje é a doutora Miriam Queiroz, advogada, palestrante, consultora em desenvolvimento institucional do terceiro setor, mestrando em Direito Tributário e Terceiro Setor pela UCB, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB. Doutora Miriam, eu agradeço em nome da Azevedo a sua participação, a sua disponibilidade. Eu vou deixar você se apresentar um pouquinho mais, contar a sua trajetória, a sua experiência, tá bom? Fica à vontade. Tá bem, Anne, obrigada. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse webinar. Agradecer primeiramente a oportunidade de participar com a Azevedo Capacita, uma empresa que é consolidada no mercado com mais de 30 anos de existência, faz um excelente trabalho aí na área da saúde, especialmente em auditorias independentes, trabalha com instituições, né, a área jurídica, contábil, então a gente reconhece o trabalho que é desenvolvido e agradecer pelo convite de estar participando aqui com vocês e contribuir um pouquinho com o assunto do viés do terceiro setor, né, as atividades que são desenvolvidas no terceiro setor, qual que é a importância e aonde nós entramos aí no eixo da responsabilidade social, quando falamos em ESG, né, que nós vamos aí trazer o assunto hoje para vocês. Antes disso, eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer melhor. Né? Eu me chamo Miriam Queiroz, eu sou advogada e tenho mais de 15 anos de atuação na área jurídica e de gestão das entidades do terceiro setor. Eu sou de Anápolis, Goiás, mas hoje eu trabalho na APAI Brasil, né, na Federação Nacional das APAIs, que também desempenha aí um grande trabalho na área de execução das políticas públicas em favor da pessoa com deficiência. Então, hoje eu sou responsável pela Procuradoria Jurídica. Nós assistimos aí mais de 2.200 APAIs no Brasil. Também faço parte do FONIF, que é o Fórum, né, Nacional das Entidades Beneficentes, que tem sede aí em Brasília e tem participação das Santas Casas, né? Eu represento a PAI Brasil no FONIF, que é um campo também de estudo e de atuação aí, de defesa do terceiro setor. Eu tenho uma empresa de consultoria, né? Eu sou consultora na área do terceiro setor também. Em 2019, eu fundei a Marco Social Consultoria, que é justamente uma empresa que atende as instituições do terceiro setor, especialmente as instituições que atuam na área da saúde. Nós trabalhamos desde a constituição dessas organizações, né, do terceiro setor, estatuto social, toda a estruturação para os serviços. E desenvolvemos também a captação de recursos com viés da sustentabilidade financeira dessas instituições. Então, fazemos os projetos sociais, as instituições que trabalham na saúde gostam muito de trabalhar com PRONAS, que é um programa, PRONAS e PRONON, né, que é um programa do Ministério da Saúde, que trabalha com incentivos fiscais. Então, a Marco Social Consultoria, ela vem para dar toda essa estrutura jurídica, contábil e na área de projetos e de sustentabilidade para essas instituições. Na área jurídica, né, eu tenho a Queiroz e Cunha, Sociedade de Advogados, que trabalha muito também nessa área tributária, na recuperação desses créditos frente às imunidades do terceiro setor. Então, a gente tem um trabalho já consolidado
nessa área também, que tem tudo a ver com a atuação aí da Azevedo nessa parte, né, da contabilidade, auditoria do terceiro setor. Então, o meu trabalho aí na área jurídica, na área, né, da consultoria para o terceiro setor, também faço algumas palestras nessa parte de ESG e também trazendo aqui o terceiro setor de forma geral. Então, o que eu espero hoje é trocar experiência com vocês, da gente estar conversando um pouquinho mais nesse papel do terceiro setor, o cenário, né, nacional e também mundial que esse assunto nos traz e como é que a nossa atuação pode contribuir e estar mais próximo das empresas também, para que a gente faça um trabalho no viés da melhoria da qualidade de vida das pessoas, no desenvolvimento humano e garantindo aí os direitos mínimos e básicos previstos na nossa Constituição Federal. Então, esse é o intuito. E vou pedir para a Sandy, que está conosco também. Nossa equipe da Marco Social está presente aqui. Um oi para a Sandy, para o Cássio, agradecer também a participação e pedir para que projete aí só um slide para a nossa orientação, mas o nosso bate-papo aqui está aberto se vocês tiverem perguntas, tá? Eu estou aqui para interagir aí com vocês. Bom, o nosso tema de hoje, o tema central da nossa fala aqui hoje, é ESG, o papel crucial do terceiro setor. E pensando aqui no viés, né, de nossa atuação, que é a implementação do eixo S, né, da responsabilidade social. Então, qual que é o papel do terceiro setor e aonde o terceiro setor pode contribuir nessa implementação, nessa contribuição de ESG? Essa sigla, né, não sei se conhecida por todos, mas vou falar um pouquinho aqui da origem para a gente se inteirar e dizer o que o terceiro setor pode contribuir nessa implementação. Pode passar, Sandy, por favor. Vou só falar mais um pouquinho do tema aqui. Então, nós ficamos de conceituar aqui uma abordagem sobre como esse terceiro setor contribui para essas práticas de ESG com foco na responsabilidade social. Então, vamos lá. Antes de adentrar aqui especificamente a esse papel do terceiro setor, eu quero chamar a atenção para o último relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Esse relatório, ele traz um estudo do cenário de 109 países, onde esse cenário ele aponta que 1,3 bilhão de pessoas vivem em extrema pobreza, destacando aqui escassez, principalmente nas políticas de saúde, também de educação e água potável. Então, esse número, esse estudo, ele é considerável no sentido de que existe ainda pessoas que vivem nessa situação de pobreza, e essa é uma preocupação não só aqui no Brasil, mas uma preocupação a nível mundial de como nós poderíamos pensar em conjunto em todos os setores da sociedade para mitigar ou pensar numa resolução desses problemas, né? Hoje no Brasil nós podemos apontar que 24,1% da nossa população vive nessa situação de pobreza. E se a gente for pensar, por exemplo, tem estudos também que relata que 930 milhões de toneladas de alimentos no mundo vão para o lixo. Isso representa aí 14% de uma produção alimentar mundial. Então, nós estamos diante aqui falando de problemas não só no Brasil, como mundial, onde 811 milhões de pessoas passam fome. Por que a gente relata esse cenário? E é uma preocupação, e inclusive da ONU, né? Que trabalha com pilares de desenvolvimento sustentável. E a gente traz essa preocupação, esse cenário, na verdade, para pensarmos nas possíveis
soluções e quais os atores que poderiam contribuir aí nesse cenário, né, de pobreza, enfim, nós estamos falando dos direitos mínimos aí garantidos pela nossa Constituição Federal, e que a sociedade como um todo é responsável por isso. Então, nossa história ela é marcada pela concepção de um Estado mínimo, né, onde nós temos aí os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, em que o Estado ele precisa ter atuação e políticas públicas para entregar esse mínimo necessário aí para a população. E aí, quando a gente pensa nessa obrigação constitucional, a gente tem o Estado enquanto município, Estado e União no cumprimento das políticas públicas. E nós estamos diante aqui do primeiro setor da sociedade. Quando a gente fala em segundo setor, vem aí a nossa percepção as empresas, né, nas suas maiores diversidades aí de constituição, mas as empresas que visam lucro estão aí como segundo setor da sociedade e que até então, se a gente for fazer uma concepção histórica com a perda da força do Estado totalitário e posteriormente com o liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, as empresas visam, né, excessivamente o lucro e talvez contribui também com essa condição aí de pobreza, da extrema pobreza em alguns locais a nível nacional. E aí, quando a gente pensa num terceiro setor, quando a gente fala nas instituições do terceiro setor, a gente trabalha nessas lacunas deixadas aí pelo primeiro setor e pelo segundo setor, onde não tem essa atuação. Esse terceiro setor, essas instituições trabalham nessas lacunas deixadas pelo Estado, da prestação de serviços, e também por essa atuação das empresas que deixam algum resquício aí também quando nós falamos em direitos mínimos, né, necessários para a população. Então, tendo esse contexto, né, de onde entraria, o que seria esse terceiro setor? O terceiro setor é composto aí das instituições, então, sem fins lucrativos, que trabalham nessas ações de interesse social, que entra aí a saúde, a educação e a assistência social. Então, esse conceito de ESG, né, ESG, que é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social e Governance, né? São 3 pilares, que é o pilar ambiental, o pilar social e o pilar de governança. São 3 pilares que envolvem essa sigla, e essa sigla significa um novo modelo de abrangência e de engajamento a ser adotado especialmente pelas empresas. Por esse histórico que eu citei, né? Onde as empresas só visam lucro, o mercado, né, o mercado financeiro mundial tem a visão de que as empresas precisam mudar de cultura e de mentalidade para que o seu valor ele passe também pela sustentabilidade dessas empresas e perpasse ali por esses 3 eixos, que é a governança, a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. A gente já tem alguns históricos, né, do meio ambiente, de estudos também e de uma atuação na sustentabilidade do meio ambiente, mas essa área social ela está cada vez mais sendo exigida tanto pelo mercado financeiro quanto pelas pessoas que adquirem produtos. Então, esse termo de ESG e essa abrangência desse engajamento que tem que ter as empresas estão sendo cobrados não só pelo mercado financeiro, mas pelas pessoas que adquirem, então, esses produtos. As empresas, então, têm que, além de pensar lucro, ela tem que desenvolver, sim, algo na área da sustentabilidade, pensar na humanidade, o que ela pode contribuir nesse cenário. Então, a empresa precisa investir em práticas de responsabilidade social.
E as práticas envolvem não só essa questão dos projetos sociais, como algumas outras práticas que nós vamos falar aqui também, que envolve esse pilar S de ESG, onde a gente vai trazer aqui para vocês entenderem melhor e agora com viés em qual momento as instituições, o terceiro setor, ele se encaixa e pode contribuir nesse novo modelo aí na perspectiva das empresas, né? Que elas têm que cumprir a ESG, porque senão vão ficar aí para trás na venda dos seus produtos e no seu posicionamento. Então, deixa eu ver aqui. Pode passar, Sandy. Acho que está na página. Pode passar, por favor. Só para a gente atualizar aqui. Pode passar. Pode passar. Eu acho que está lá na página 11, onde eu quero chegar, porque a gente já falou um pouquinho aqui do terceiro setor. Eu vou falar um pouquinho da constituição do terceiro setor antes de entrar no pilar S, só para vocês, creio que todos que estão presentes aqui no webinar já tenham noção, né, do que é o terceiro setor, que juridicamente ele é formado aí pelas associações, fundações, organizações religiosas e das cooperativas sociais, que desempenham, né, um trabalho de interesse público nessas áreas que nós falamos. E esse terceiro setor, as atividades ali desenvolvidas sempre de forma para complementar e impulsionar aí as estratégias de ESG. Pode colocar na página de apresentação, Sandy, ela está na página 12 do slide. Ok. Então, aqui nós temos algumas atividades no pilar S de ESG. Então, as atividades da empresa, pode passar um slide, Sandy. As atividades da empresa, elas vão muito além da produção, como eu disse, da comercialização ou da prestação de serviços. Ela tem que gerar impactos significativos nessas relações de trabalho e na sociedade como um todo. Então, essa busca por atingir esses objetivos socialmente responsáveis, ela deve ser uma prática benéfica dentro da empresa e uma prática necessária. Então, a gente fala que dentro da empresa, os setores aí de marketing e até os CEOs, né, das empresas, eles têm que se preocuparem em aliar aí a sua marca a uma ação de responsabilidade social. E isso se dá de várias formas, né? Nós temos aí vários projetos incentivados que as empresas, elas podem destinar esse recurso para desenvolver algum projeto na área social e estar aí dentro das melhores práticas de ESG. Pode passar, Sandy, por favor. Nós temos aqui dentro do eixo social, então, que não é só projetos na área social. A empresa ela tem que se preocupar com a saúde mental dos trabalhadores, gerenciar esses relacionamentos na área com os trabalhadores também, né? Desses diferentes públicos onde a empresa atua. Então, ela tem que ter um olhar para os seus colaboradores, com os fornecedores, com os clientes e com a comunidade. Então, esse eixo, esse pilar S de ESG, ele perpassa aí nesses requisitos que a empresa tem que olhar. Então, não é só se interagir com a comunidade, ela tem que preocupar com seus colaboradores, tem que interagir, ser claro aí, práticas claras para seus clientes e também manter um bom relacionamento com os fornecedores. Como a gente está focando na responsabilidade social, a gente não vai falar especificamente aqui do pilar ambiental e governança, mas as empresas têm que ter uma responsabilidade e examinar esse desempenho, né, na área ambiental. Bom, se o meu produto ele não degrada o meio ambiente,
se eu estou promovendo essa sustentabilidade, se eu estou mitigando esses riscos ambientais. Então, esse é um pilar também que a empresa ela tem que se preocupar. E também com o pilar da governança, que abrange, então, as esferas de liderança da empresa, né? A questão de remuneração, de sucessão, de ambiente de controle desses riscos, compliance, todo esse eixo de governança, o funcionamento das empresas, práticas de anticorrupção, tudo é verificado nesse pilar governança. Então, para que a empresa tenha aí hoje uma competitividade e também ela seja vista com bons olhos por investidores, ela tem que cumprir todos esses pilares. E voltando aqui à responsabilidade social, onde a gente disse que tem toda essa preocupação, essas atuações que nós falamos, mas nós vamos concentrar aqui na atuação das empresas frente às comunidades e como que o terceiro setor poderia contribuir com as empresas, pensando nessa comunidade, nesse desenvolvimento humano, no desenvolvimento local. Então, as empresas, elas se preocupam, por exemplo, quando nós conversamos com as empresas sobre esse tema de posicionamento e de ESG, se eles estão cumprindo os pilares, eles têm uma visão de atuação local. Por exemplo, a empresa quer investir em projetos sociais, em melhorar aquela comunidade, onde ela tem sede, aonde ela atua, e que algo faça sentido para ela. Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui da Fundação Sicoob, que se preocupa em trazer educação financeira para as comunidades onde ela atua. Se nós tivermos aí, trabalharmos com uma empresa por exemplo, de extração, né, de algum minério, enfim, que degrada o meio ambiente, ela vai ter um foco, uma atuação naquele local que ela atua, promovendo, por exemplo, saúde. Então, ela vai procurar algum projeto ou algo que ela possa desempenhar nessa área. Então, são pontos que a gente tem que observar quando a gente vai conversar com a empresa, quando a gente quer oferecer serviços e quer contribuir com essas práticas, né? Então, é muito importante a gente olhar a área de atuação e ver o que se correlaciona aí nos projetos sociais. E a atuação do terceiro setor nesse sentido, eu vejo que o terceiro setor, ele tem uma chancela, uma habilitação já pelo Estado para desenvolver esses projetos sociais. Porque geralmente essas instituições, elas têm certificação, elas têm inscrições nos conselhos, por exemplo, no Conselho de Assistência Social, atestando a sua atuação nas políticas públicas. Por exemplo, participam aí do Conselho de Saúde, tem vários registros nos conselhos, então é uma forma de controle. O terceiro setor, por sua existência, ele já tem uma forma de controle do Estado. As empresas, quando procuram uma instituição do terceiro setor para desenvolver o projeto, ela já tem uma segurança jurídica. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de colocar para vocês, da importância das instituições do terceiro setor para essa responsabilidade social das empresas, porque elas já vão estar estruturadas, já vão estar fiscalizadas por esse ente público. Então, a empresa, enquanto cumprimento aí da sua responsabilidade social, ela trabalhar sozinha, de forma isolada, ou até um comitê ou uma atuação ali dentro mesmo da empresa interno, talvez ela não tenha a eficácia que fazer essas parcerias com as instituições do terceiro setor. Ora, temos também que falar aqui do gasto, né, que a empresa vai ter e montar uma estrutura própria ou interna para desempenhar esse eixo da responsabilidade social. Então, eu entendo que o terceiro setor ele é fundamental nessa atuação e ele garante uma segurança jurídica para que essas empresas trabalhem e desenvolvam projetos na área social justamente para desenvolver a saúde, enfim, erradicar a pobreza
ou trabalhar com desenvolvimento humano, que é o foco da responsabilidade social. Esse é um primeiro ponto, então, da segurança jurídica. Outro ponto, que é onde as instituições podem atuar, e eu vejo que agora a gente está num viés contrário, e essas práticas, a ESG veio para contribuir também com as entidades do terceiro setor, porque a gente tem um histórico de beneficência, de passar o PIRES, né, as instituições irem atrás buscando recursos. E hoje eu vejo que a tendência é disso ser o contrário, das empresas que precisam das entidades do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, para desempenhar alguma área, algum projeto social que é da sua... Que é do seu interesse, né, para cumprir aí essas boas práticas. Então, por exemplo, nós temos várias possibilidades de isenções fiscais que as empresas podem aportar para o terceiro setor sem tirar dinheiro do seu caixa, né, e desenvolver os projetos. Por exemplo, nós temos vários projetos aí no Ministério da Saúde que a gente pode conseguir com incentivos fiscais e tornar ali aquela comunidade mais próspera, com desenvolvimento, com mais saúde. Então, as empresas agora, elas vão vir procurar por essas instituições que têm referência. Agora, as organizações da sociedade civil têm que estar preparadas para isso. Elas têm que ter uma estrutura para desenvolver esses projetos e para receber esses incentivos fiscais. Então, eu vejo que esse viés do pilar S, do social, dentro da prática de ESG, ele vem para contribuir, sim, e o terceiro setor é crucial nessa execução do pilar S. Então, as instituições do terceiro setor têm que estar com as certidões de tributos, enfim, tudo negativas, certidões trabalhistas para participar desses editais de chamamento que a gente pode levar até essas empresas para obter esses incentivos fiscais. Então, a gente pode enumerar aqui como os conselhos da criança e do adolescente, os projetos apresentados nesses conselhos, eles têm possibilidade de ser executados aí com viés na saúde. Então, a gente apresenta esses projetos e as empresas fazem um aporte e tem possibilidade de desempenhar projetos sociais através de aportes pelo conselho. Nós temos os conselhos municipais, estaduais aí do idoso, onde a gente pode fazer projetos também com viés na área da saúde. Então, receber aporte de recursos que vão contribuir tanto com a instituição sem fins lucrativos, nos seus projetos, nas suas atividades, quanto na obrigatoriedade aí da empresa cumprir essas práticas de ESG. Nós podemos enumerar aqui as leis de incentivo à cultura, ao esporte, que pode ter também um viés na área da saúde, e, enfim, alguns projetos aí incentivados também, como o Pronon e Pronas, que trabalha com a pessoa com deficiência, e dos pacientes, né, em tratamento oncológico, que a gente pode citar aqui também, que trabalha com esses incentivos fiscais. Outras ações na área da assistência social, a gente tem vários projetos que podem ser desenvolvidos nessa área de assistência social, que contribuem aí com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e que envolve, então, esses aportes, né, das empresas e também a execução desses projetos sociais por parte do terceiro setor. Deixa eu ver o que a gente pode considerar aqui no sentido da sustentabilidade. Então, ressaltar, reafirmar, né, que o terceiro setor ele ocupa um importante papel na sociedade, preenchendo essas lacunas, né, que eu disse do Estado, da administração pública. E o terceiro setor, ele entrega esses serviços de qualidade ao cidadão, gastando ainda muito menos
do que o próprio Estado. E por isso a sua importância, a sua credibilidade em estar atuando junto com essas empresas para a promoção de um mundo mais justo, mais solidário, e, enfim, contribuindo aí nessa erradicação da pobreza e que veio, né, basilar essas novas práticas que vêm surgindo. Eu trago aqui para vocês também uma pesquisa do FONIF, para ressaltar esse posicionamento do terceiro setor. Tem uma pesquisa que diz que, comprovadamente, R$ 1 investido pelo Estado nas entidades sem fins lucrativos, elas retornam para a sociedade R$ 7,39. Então, a gente tem aí um retorno muito grande para a sociedade quando você trabalha com as instituições do terceiro setor nesses projetos sociais. Então, nós temos que reforçar, sim, a importância desse terceiro setor, a credibilidade que ele tem para trabalhar junto com o segundo setor, que são as empresas, para que elas pratiquem aí esse eixo de responsabilidade social. Então, assim, já que indo para as considerações finais aqui da minha fala, o que a gente quis trazer aqui foi realmente um panorama geral do que o mercado financeiro, a nível de investidores, eles esperam das empresas, não só das empresas brasileiras, mas a nível mundial. Então, a gente traz esses 3 eixos aí. E também, como o nosso trabalho é voltado, né, para as instituições do terceiro setor, o que as instituições nesse momento pode contribuir e pode se posicionar e ser um papel crucial nesse desenvolvimento da responsabilidade social. Então, eu vejo, como eu disse a vocês, que a proposta agora ela é outra, né? A empresa investe em ESG, né, em ESG, e ela experimentará aí num curto e a médio prazo, se ela não investir, a falta de investimentos, a falta de investidores, né, na verdade, na promoção aí de investimento, de capital na sua empresa, se ela não estiver dentro aí dessas práticas de ESG. E os consumidores aqui, voltando também nessa fala, os consumidores, eles esperam que quando ele vai comprar um produto, ele tenha um selo, um certificado de uma empresa que se compromete com a responsabilidade social. E eu trago aqui para vocês que hoje a preocupação é como que essas empresas também vão utilizar essa marca ou falar que ela é uma empresa cidadã, ela se compromete com a responsabilidade social, se a gente não tem métricas para isso. Então, eu trago aqui outro ponto para nós pensarmos, que talvez tenhamos que constituir aí um marco regulatório para que essas empresas possam utilizar dessa fala para os consumidores, porque hoje a gente não tem regramento para isso, né? Então, a empresa coloca lá que é uma empresa cidadã, que desempenha uma responsabilidade social ou que desempenha um projeto social, mas quem mede, quem fiscaliza isso? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? De como é que a gente vai começar a medir isso, né? Qual que seria a métrica e começar a fazer um movimento, talvez aí um grupo de trabalho perante o Ministério do Desenvolvimento Social. Vou levar esse fato também para discussão no FONIF, que talvez a gente esteja diante de um novo marco regulatório, um marco legal, para a gente poder metrificar ou regular esse posicionamento dessas empresas. Então, não é só eu falar que eu sou uma empresa cidadã, mas a gente tem que começar a pensar como é que nós vamos medir isso, até para não lesar os consumidores no sentido, eu estou adquirindo um produto de uma empresa que tem essa responsabilidade social, mas quem está verificando se realmente isso está acontecendo, né? É o que a gente teve aí há um tempo atrás, em que todas as empresas teriam que
se envolveram com a causa ambiental, né? E nós tivemos aí as greenwashing, né? Que era falada, que eram as empresas que falavam que era sustentável ambientalmente, mas que não era sustentável, né? Na prática, isso não acontecia. Então, a gente tem que se atentar também para isso, como é que a gente vai medir, como é que essas empresas vão atuar dentro dessa falta de regulamentação no cumprimento desses indicadores aí de responsabilidade social. Então, as empresas estarão, eu vejo que as empresas estarão em busca do terceiro setor para realizar esse investimento social, e não só as instituições indo atrás delas para que elas contribuam com uma causa, né? Então, elas visam reconhecimento, acima de tudo, do seu produto, do seu posicionamento, reconhecimento da ESG, frente aí ao mercado e para se sustentarem, porque eu penso que se a empresa não tiver essa responsabilidade, né, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e a governança, ela realmente vai chegar a um ponto que ela vai estar fora desse mercado. Então, o caminho seria essas empresas agirem em parceria, né, com as entidades beneficentes para a construção desse eixo de responsabilidade social, sempre pensando que ela ganhará tempo, ela ganhará resultado, ela vai ter menos custos, né, ela vai ganhar recurso, e ela também vai mitigar os riscos aí de vulnerabilidade dessas pessoas, dessa população, vai ter esse propósito social, sem falar na segurança jurídica que ela tem quando ela trabalha com uma instituição do terceiro setor, que já tem um posicionamento social, que já tem uma marca forte. E eu vejo também que essas mudanças, né? Essas mudanças que a gente está vendo por esse movimento, essa prática de ESG, elas são uma resposta, né? De novas oportunidades que vão surgir aí, com certeza, para o terceiro setor. Bom, Ana, eu acho que essa era a fala que eu vinha trazer nesse papel, né? Do terceiro setor aí, que a gente, nessas novas práticas que as empresas terão que buscar para se sustentar no mercado. E eu estou à disposição aqui para debate, para perguntas, que eu acho que enriquece, a gente fica mais enriquecido aí quando a gente traz para o debate, para as perguntas, eu estou à disposição. E agradeço novamente a oportunidade de ter participado. Perfeito, muito obrigada pela palestra, Miriam. Por enquanto não teve nenhuma dúvida, nenhuma pergunta no chat. Eu vi que você colocou as redes sociais para o pessoal seguir. Se você também puder compartilhar conosco um contato, algum e-mail, se surgir mais dúvidas também para o pessoal consultar vocês. E também, se você quiser novamente colocar as redes sociais Tá da bem. empresa. Tá bom. O meu Instagram é Miriam Queiroz Cunha. E o Instagram da Marco Social é Marco Social _consultoria. Podem seguir aí as redes sociais. Nosso e-mail de contato é marcosocial@marcosocial.com.br. Se vocês tiverem dúvidas ou quiser saber mais sobre projetos, sobre incentivos fiscais, vocês podem enviar. Eu vi aqui que a maioria do pessoal que participou é de Santa Casa, que pode ter aí algum atendimento na área da oncologia, né? Sempre tem. Estão abertas as inscrições aí para apresentação de projetos no âmbito do Pronon, onde pode se apresentar, né, os projetos de atenção aos pacientes oncológicos. Então, até dia 18, o Ministério da Saúde está recebendo esses projetos. A gente trabalha tanto na orientação com a elaboração desses projetos, como também na captação de recursos. E também aqui vi que tem um centro de reabilitação que trabalha também com a pessoa com deficiência, né? Então, nós fazemos também esses projetos na área de atenção à saúde da pessoa com deficiência.
O Centro Especializado em Reabilitação normalmente apresentam projetos no âmbito do PRONAS, né? E segue a mesma tratativa do PRONON, que é a apresentação, a aprovação desses projetos no Ministério da Saúde e, posteriormente, a captação de recursos. Quando, Anne, a gente faz esses projetos e a gente vai para a captação de recursos para que as instituições desenvolvam os seus projetos, a gente trabalha com as empresas justamente nessa fala da responsabilidade social, dessas melhores práticas de ESG que as empresas têm que cumprir, no sentido que elas vão ter um ganho, um benefício quando elas cumprem esse papel de contribuir com os projetos sociais, né? Então, a gente vai com essa fala, a gente demonstra os benefícios que a empresa vai ter, para a gente ter esses aportes e desenvolver esses projetos no âmbito das instituições. E, em contrapartida, as instituições se desenvolvem, atendem mais pessoas, levam um serviço de qualidade melhor para a população onde elas atuam. Então, é uma união de forças aí para que isso aconteça da melhor forma. Então, acho que é de interesse aí e de atuação das pessoas, né, das instituições que estão participando aí hoje conosco. Perfeito, Miriam. Não surgiu nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, mas normalmente quando a gente sobe esse webinar para o YouTube, lá surge comentários, surge dúvidas que o pessoal deixa, porque normalmente quando alguma instituição não consegue assistir no horário, sempre assiste depois. Então, se surgir dúvidas lá, a gente vai entrar em contato. Lembrando, pessoal, a Miriam ela já disponibilizou este material que foi apresentado para a gente. E após, quando a gravação já estiver pronta para subir no YouTube, vai ser disponibilizado para vocês também o material de apoio para vocês revisarem depois, tá bom? Antes da gente encerrar, a gente sempre faz uma fotinha de encerramento, então quem conseguir abrir a câmera para participar da foto, a gente vai estar aqui fazendo essa fotinha para deixar esse momento registrado. Quem conseguir abrir a câmera para participar da foto com a gente. Dá uns minutinhos para quem conseguir abrir a câmera, se agitar, aí na cadeira, passar um perfume, dar um sorriso bem bonito. A gente deixar esse momento registrado. Então, os que conseguiram abrir a câmera, eu vou fazer a fotinha. 1, 2, 3 e... Feito! Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Eu espero que essa apresentação, essa palestra tenha contribuído. Espero que todos vocês possam sair daqui alimentados de conhecimento, tá bom? Eu, em nome da Azevedo, agradeço você, Miriam, mais uma vez, pela palestra enriquecedora, por compartilhar a sua vivência, a sua experiência, o seu conhecimento com a gente, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e desejo a todos vocês sucesso na organização de vocês e uma ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.